adoramos, Senhor, porque nós amamos o Senhor, Pai. Nós amamos a Tua presença, Deus. Nós amamos estar aqui, Deus. Nós somos gratos, Deus, pela Tua oportunidade de estarmos aqui adorando o Senhor, Deus. Obrigada, Pai. Porque Deus
Você pode manter sua mão lá em cima? Aleluia. Você consegue chegar nessa dimensão. A gente aqui cantando e um teto sobre a nossa cabeça, e essa adoração que não é apenas som emitido pelos lábios, mas uma declaração de amor que sai do coração, ultrapassando essa cobertura, irrompendo o tempo, o espaço, e encontrando aquele que está sentado no trono, inclinado, com os ouvidos atentos. Irmão, eu fico imaginando a gente aqui cantando, e o Senhor que nos criou e nos formou, o Senhor que nos conhecia antes mesmo de sermos formados no ventre materno, como diz a palavra, lá da eternidade, assentado no trono, ouvindo a adoração deste lugar, identificando a sua voz em meio a muitas vozes, e ele dizendo: ali está o Joaquim, ali está o João, ali está o José, ali está o Marcelo, ali está o Márcio, ali está o Bruno, ali está o meu servo. Como pode o Senhor nos encontrar em meio a uma multidão? Ele nos encontra. Então eu queria que essa última canção que nós vamos ministrar, você pudesse entrar mesmo, mas não entrar apenas colocando os dois pés dentro desse auditório, mas entrar se rendendo, porque aquele que está sentado no trono, ele está inclinado, ele está inclinado, e ele está desejoso de ouvir a tua voz. É inconfundível aos ouvidos dele. Ele está desejoso de receber a sua adoração. Como a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção. Tu me libertou do
levante sua mão. Vamos celebrar o Senhor juntos. Você que está participando conosco por meio da transmissão online, a minha gratidão a Deus pela sua vida, a minha gratidão a Deus pela sua motivação em servir a Jesus, a minha gratidão a Deus por você fazer parte desta comunidade de fé. Você está envolvido numa sociedade completamente assustada, apavorada, não é verdade? Por conta do que, de alguma forma, nós temos sido informados por meio dos mais diversos meios de comunicação. E a nossa igreja, embora ela não tenha suspendido as suas atividades, nós estamos mantendo todas as atividades da igreja em pleno funcionamento, óbvio, obedecendo às orientações dadas não apenas pela OMS, mas também pelo Ministério da Saúde. Você pode acompanhar nas redes sociais da igreja algumas orientações que nós estamos dando, como, por exemplo, a asepsia correta das suas mãos, uma higienização capaz de inibir qualquer contágio. Nós também informamos a você que toda a nossa estrutura, tanto interna quanto a parte externa dos auditórios, aqui e do outro lado da rua, nós estamos disponibilizando diversos compartimentos com álcool gel para você higienizar sua mão à entrada da celebração, na saída da celebração. Nós temos orientado a você que tem algum caso
crônico respiratório, que você participe conosco por meio da transmissão online. Você que está com algum sintoma de gripe ou tem dentro da sua casa alguma pessoa desenvolvendo sintoma de gripe, que você também evite a aglomeração, evite os grandes ajuntamentos, permaneça na sua casa, participando conosco por meio também da transmissão. Você que tem mais de 70 anos e está incluído lá naquele grupo de risco, eu estou vendo aqui muita gente. Louvado seja Jesus pela sua coragem e pela sua fé. Na verdade, eu sei que isso é fome da presença dele, não é verdade? Então a minha oração é que Deus possa nos proteger. Irmãos, nós não precisamos ficar apavorados e nós não precisamos ter medo. Primeiro, porque nós temos absoluta certeza que a nossa vida está nas mãos dele. Amém ou não amém, gente? Segundo, que nós temos absoluta fé em acreditar que ele continua sendo Jeová Rafá e não há nenhuma epidemia, pandemia, vírus ou enfermidade que o poder dele não seja capaz de curar. Óbvio que nós tomamos as precauções necessárias, é óbvio que nós estamos assim atentos a tudo que está sendo informado, mas nós também estamos dispostos a servir a Jesus com alegria. Esse final de semana aconteceu o retiro de casais lá em Pedra Azul. Que coisa maravilhosa, pastor Sóstenes Mendes nos abençoou muito. Eu saí de lá, vim mais cedo. Alguns irmãos, por certo, estão chegando em casa agora. Talvez outros que quiseram aproveitar até os 48 do segundo tempo, estão ainda na estrada. E a minha oração é que todos os nossos irmãos que foram, possam retornar em paz. Você concorda com essa oração? Amém ou não amém? Eu estou vendo aqui alguns, que já chegaram, estão conosco. Que bom que você está aqui. Pega aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, e eu vou ler do versículo 12 ao versículo 17. Antes de falar para você sobre o tema dessa série, eu quero lembrar você que é líder de célula. No próximo domingo, líder de célula, no próximo domingo, nós temos o encontro 5h15 da tarde. Você que é líder de célula precisa participar, uma vez que você não lidera a célula para você mesmo, mas você lidera a célula para a sua comunidade de fé. E quando eu falo que você lidera a célula para a igreja, eu estou dizendo que a sua célula, como todas as demais, devem estar alinhadas à visão maior da igreja que você está conectado. Então, no próximo domingo, 5h15 da tarde, nós teremos o nosso culto dos líderes de célula. Há 2 semanas atrás, nós iniciamos 2 séries de mensagem. Uma pela manhã falando sobre Neemias, e nós já tivemos 2 ministrações. A primeira no capítulo 1 de Neemias, lembrando que oração nos faz esperar, acalma o nosso coração e ativa a nossa fé. Domingo passado pela manhã nós aprendemos em Neemias capítulo 4 que nós estamos envolvidos numa grande obra. Por isso nós precisamos ter certeza que realizar a vontade de Deus vai despertar oposições, porque oposições são inevitáveis quando o assunto é fazer a vontade de Deus, mas também nós aprendemos que mesmo com toda a oposição, nós devemos manter o foco, porque nós estamos participando de um projeto de Deus. À noite, nós iniciamos esta série que eu estou chamando de Cartas de Ontem para a Igreja de Hoje. Essa frase eu retirei de um livro escrito por um pastor Flauzino, e eu então exportei essa frase, ok? Para a nossa caminhada. Então eu queria hoje pensar nessa terceira ministração sobre a igreja de Pérgamo. E eu queria ler o texto com você, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive. Olha que coisa interessante. Estão aqui? Amém ou não amém, gente? Já acordaram? Eu sei onde vocês vivem. E onde que aquele cristão ou aqueles cristãos estavam vivendo. Onde aquela igreja estava inserida. Jesus diz:
vocês estão vivendo, ou você, igreja, vive onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí no seu meio pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, ensinos que de alguma forma despertaram Balaque e armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual, a prática dos nicolaítas. Versículo 15, de igual modo, você tem também aqueles que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, igreja. Se não se arrepender, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar? Senhor, por bondade, por misericórdia e por muita graça, nos dê capacidade de entender a revelação que o Senhor tem para nos entregar no dia de hoje. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, reage aí, diz amém. Ok. Você que está em casa diz amém também. Ok, obrigado. Há 2 semanas atrás eu iniciei esta série. E a primeira igreja que nós abordamos foi a igreja de Éfeso. Uma igreja em que Jesus diz que na ocupação perdeu a sua paixão. Trabalhava muito, produzia muito, mas abandonou o primeiro amor. E a orientação de Jesus é que aqueles cristãos deveriam retornar, deveriam se lembrar do ponto onde caíram, deveriam se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras ou as obras que praticavam no princípio. Semana passada nós abordamos a igreja de Esmirna e nós vimos que, embora o nome Esmirna significa mirra, e mirra tem a ver com esmagamento, nós aprendemos que Jesus estava entregando uma carta de encorajamento. E nessa carta de encorajamento, Jesus dizia para a igreja de Esmirna: vocês ainda vão sofrer, mas permaneçam firmes. Hoje eu quero pensar com você sobre esta carta que Jesus está escrevendo para a igreja de Pérgamo. E se eu fosse dar um tema, eu chamaria essa carta da seguinte forma: uma igreja que tem aparência espiritual, mas uma atitude mundana. Está diante de nós uma carta escrita por Jesus a uma igreja que está vivendo debaixo de uma forte pressão espiritual. Jesus está escrevendo uma carta para uma igreja que não está negando a sua fé, mesmo diante de um cenário que a impulsionava ou a incitava constantemente a apostatar-se de Cristo. Olha que coisa interessante. Jesus, quando escreve a carta, Jesus diz que aquela igreja está localizada numa cidade, uma cidade caracterizada como sendo o centro da idolatria. Jesus disse: eu sei onde você vive onde está o trono de Satanás. Imagina Jesus escrevendo isso para a segunda igreja batista de Campos. Eu sei onde vocês vivem. Vocês vivem onde está o trono de Satanás, em Pérgamo, irmão. Dizem os históricos que em Pérgamo estava a sede de algum dos maiores cultos pagãos. Na verdade, em Pérgamo o ambiente era marcado pela prática do paganismo. Em Pérgamo estava localizada uma das fortes pressões espirituais. A igreja de Pérgamo está vivendo debaixo de uma pressão espiritual. Está vivo aí, irmão? Reage aí, irmão.
E o interessante é que quando a gente lê o texto, fica evidente que aqueles cristãos estavam sendo perseguidos, que aqueles cristãos estavam sofrendo uma pressão espiritual. Por quê? Porque na carta Jesus faz menção a um martírio. Jesus na carta diz que um dos líderes daquela igreja estava sendo martirizado. A Bíblia diz que Antipas foi morto naquela cidade. Nós lemos no texto. Antipas foi martirizado cruelmente. A história mostra que Antipas morreu de forma cruel. Antipas foi colocado dentro de um grande caldeirão de bronze, e agora o seu corpo naquele caldeirão de bronze dá a Antipas o desprazer de se ver morrendo literalmente cozido. É para uma igreja localizada numa cidade como Pérgamo que Jesus está escrevendo essa carta. Não é sem propósito que Jesus, ao escrever a carta, afirma que a igreja de Pérgamo, ou a igreja localizada na cidade de Pérgamo, era uma igreja que estava localizada na cidade onde habitava o trono de Satanás. A carta, irmão, a carta tem algumas características interessantes. Na verdade, é a carta que está diante dos nossos olhos. A carta que nós lemos afirma que na igreja de Pérgamo existiam pessoas que se apegavam a doutrinas erradas. A Bíblia diz para mim e para você que em Pérgamo existiam cristãos que estavam seguindo falsos ensinos. Em Pérgamo existiam pessoas que estavam aderindo à doutrina de Balaão. Jesus na carta faz menção que em Pérgamo existiam pessoas que estavam aderindo à prática imoral ensinada pelos nicolaítas. É óbvio que é por essa razão que Jesus, o dono da igreja, você pode dizer amém por isso? Jesus, o dono da igreja, através dessa carta, está exortando aqueles cristãos a um arrependimento. E por que aqueles cristãos deveriam se arrepender? Porque aqueles cristãos tinham uma aparência espiritual, mas tinha uma atitude mundana. Sabe, gente, a terceira carta escrita por Jesus está sendo endereçada a uma igreja que aparentemente tinha perfil de serva, mas que na sua prática revelava comportamentos mundanos. Eu chego hoje aqui, eu tomo posse da responsabilidade que Deus me deu diante dessa igreja, para fazer ou trazer uma orientação. Será trágico se em algum momento Jesus escreveu uma carta endereçada para a nossa comunidade de fé e disser que nós temos assim um perfil de servo, mas a nossa atitude mundana. Será trágico recebermos uma carta escrita por Jesus e endereçada para nós, enquanto segunda igreja, em que ele destaca que de alguma forma o nosso discurso parece correto, mas a nossa prática revela comportamento carnal. Por que eu estou preocupado com isso? Eu me aproximo de você hoje e sugiro que eu e você nos debrucemos mesmo sobre esta carta e aprendamos algumas questões que vão nos alertar, e não apenas nos alertar, mas vão nos imunizar ao ponto de não nos tornarmos uma comunidade com aparência espiritual e atitude mundana. O próximo slide vai trazer uma pergunta, e a pergunta é exatamente essa: o que faz uma igreja ter aparência espiritual, porém desenvolver comportamentos mundanos? Eu, desde que
Eu desde que tenho lembrança da minha existência, eu sempre fui conduzido pelos meus pais nos caminhos chamados caminhos cristãos. Algumas pessoas dizem assim: eu nasci na igreja. Alguém já disse isso? Levante a mão. Eu queria poder ter tido esse privilégio, mas eu nasci na maternidade, depois meus pais me trouxeram para a igreja. Tem gente que literalmente nasceu na igreja, não é verdade? Eu queria ter tido esse privilégio, mas a mamãe foi para a maternidade, eu nasci na maternidade, mas meus pais me conduziram para uma igreja, e eu fui desenvolvido na minha fé a olhar para a igreja e considerar a igreja como sendo a noiva de Jesus. Na verdade, eu fui conduzido pelos meus pais para olhar para a igreja e ver que a igreja ela é bela, ela é santa, ela é inculpável, ela não tem ruga, ela não tem falha, ela é perfeita. Eu fui conduzido pelos meus pais a olhar para a igreja e ter certeza que é para a igreja que Jesus vai voltar, porque Ele deseja, juntamente com a igreja, celebrar as bodas do Cordeiro. Mas eu confesso a você que com o meu desenvolvimento, a minha jornada na liderança de uma igreja local enquanto pastor, eu tenho percebido que nem sempre a igreja para a qual eu prego é a mesma igreja acerca da qual eu prego. Estão entendendo? Amém ou não amém? Estou ficando meio rouco. Foi top lá o retiro. Vamos ver se a voz aguenta até o final. Se não aguentar, não tem problema. Pastor Marcelo sobe e termina o sermão. Embora eu tenha sido doutrinado e ensinado, instruído pelos meus pais e pelos pastores que eu tive, que a igreja de fato é uma comunidade de fé que representa nessa terra o corpo místico de Cristo, a cada dia que eu sobrevivo no pastoreio, eu percebo que a igreja acerca da qual eu prego não é a mesma igreja para a qual eu estou pregando. Porque a igreja acerca da qual eu prego é uma igreja santa, imaculada, irrepreensível. Mas a igreja para a qual eu prego, e quando eu falo para a qual eu prego, não apenas Segunda Igreja Batista, mas as igrejas para as quais eu tenho o privilégio de ministrar, eu percebo que nem sempre possuem as características da igreja que Jesus disse que iria edificar. E por que eu digo isso? Porque apesar de ter uma aparência espiritual, no dia a dia eu percebo que a igreja desenvolve comportamentos mundanos. Reaja aí, irmão. E a pergunta é: o que faz uma igreja ter aparência espiritual, porém desenvolver comportamentos mundanos? Próximo slide vai trazer a primeira resposta. Uma igreja tem aparência espiritual e comportamentos mundanos quando há uma completa semelhança entre trigo e joio. Estou achando vocês tão quietinhos. Está com medo do coronavírus, irmão? Uma igreja ela tem aparência espiritual, porém com atitude mundana, quando eu não consigo distinguir, quando há uma perfeita semelhança, ou uma completa semelhança entre joio e trigo, ou entre trigo e joio. Irmãos, eu estou dizendo isso porque quando nós lemos o texto, quando nós lemos a carta que Jesus está enviando para a igreja de Pérgamo, nós percebemos que Jesus faz distinção entre as pessoas que conviviam naquela comunidade. Jesus não nivela todo mundo. Jesus diz que naquela igreja existiam aqueles que permaneciam íntegros, naquela igreja existiam aqueles que permaneciam fiéis ao nome de Jesus, naquela igreja existiam aqueles que não renunciaram à fé em Jesus, mas naquela igreja também existiam aqueles que tinham se corrompido, naquela igreja também existiam aqueles que praticavam coisas que desagradavam o coração de Deus. Quando há uma completa semelhança
entre joio e trigo, ou entre trigo e joio, essa igreja pode ter aparência espiritual, mas a sua atitude é mundana. Sabe, irmão, na igreja de Pérgamo, ao mesmo tempo em que estavam aqueles que professavam a fé genuína em Jesus, na igreja de Pérgamo, ao mesmo tempo que existia aquele que dentro do peito estava um fogo incontrolável de paixão por Jesus, na igreja de Pérgamo também existiam aqueles que se disfarçavam no convívio da igreja, mas as suas atitudes eram incoerentes, eram carnais, eram atitudes mundanas, eram atitudes que não convergiam para os princípios estabelecidos na palavra do Senhor. Irmão, eu tenho descoberto ao longo da minha jornada ministerial que quando há completa semelhança entre joio e trigo, ou entre trigo e joio, a igreja pode sair na foto como espiritual, mas nos bastidores é mundana. E quando uma igreja se transforma em mundana, mesmo na foto se apresentando como espiritual. Próximo slide. Quando há uma mundanização do sagrado. Você está aqui comigo, irmão? Amém ou não amém? Aplauda Jesus aí, irmão, só para você acordar. Isso. Isso a gente aprende, não é verdade? Técnica para poder movimentar o auditório. Você está quase dormindo. Na verdade, você está aí pensando, será que eu deveria ter vindo mesmo ou não? Será que tem alguém aqui contaminado? Cheguei ontem no retiro, na verdade, sexta-feira no retiro. Irmão Robertinho, nosso vice-presidente, veio me cumprimentar, esticando o pé para frente. Eu fiquei olhando para ele, o que é isso, irmão? Ele disse que agora o cumprimento com os pés. Eu não sei se a gente vai conseguir sobreviver. Porque a igreja é gente, gente sente cheiro de gente, gente não vive sem gente. Mas deixa eu voltar para cá. Uma igreja tem aparência espiritual e atitude mundana quando o joio se parece com trigo. E quando isso acontece? Quando há a mundanização do sagrado. O que eu quero dizer para você, irmão, olha aqui, nós vivemos um dos piores momentos no cenário da igreja evangélica, não só no Brasil, mas no mundo. Na verdade, Augusto Nicodemos, um grande professor e pastor presbiteriano, foi durante muito tempo chanceler da Mackenzie, em São Paulo. Augusto Nicodemos certa vez disse que a igreja vive o tempo de estar internada na UTI evangelical. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja está vivenciando um tempo de crise ética, um tempo de crise moral, um tempo de crise de comportamento, um tempo de crise de liderança. Todos os dias nós somos surpreendidos por novos escândalos envolvendo líderes de igreja. Já dizia o fundador do Exército da Salvação, William Booth, o próximo slide, de que a humanidade hoje está vivendo uma religião sem Espírito Santo, um cristianismo sem Cristo, um perdão sem arrependimento, uma salvação sem novo nascimento e um evangelho sem cruz. Nós estamos vivendo um período de mundanização do sagrado. Sabe, irmão, há uma mundanização daquilo que é sagrado, há uma relativização daquilo que é absoluto. Ao mesmo tempo, há um absolutismo daquilo que é relativo e há, de alguma forma, o quê? A sacralização daquilo que é profano. Nós não sabemos mais distinguir. E porque não sabemos mais distinguir, nós temos aparência de espiritual, mas desenvolvemos atitudes mundanas. Tudo se tornou muito natural na vida da igreja. Você se lembra que a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, irmão? Amém ou não amém? Tem gente se convertendo e sabe como a gente fica? Como se nada tivesse acontecendo, porque se tornou natural para a gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. O pior pecado, ou o pecado que acabou com a vida de usar, não foi simplesmente tocar na arca. Foi o excesso de familiaridade com aquilo que é sagrado.
Você conhece a história de Uzá? A Bíblia diz que enquanto a arca estava sendo conduzida, os bois tropeçaram, a arca ia cair e Uzá fez o quê? Tocou. E automaticamente, morre, irmão. Morreu. Por que ele morreu? Porque ele não tinha autorização para tocar. Por que não tinha autorização para tocar? Porque ele não era sacerdote. Ele não sabia do mandamento? Sim ou não? Óbvio que sabia. E por que tocou? Porque durante muito tempo a arca ficou dentro da sua casa e o excesso de familiaridade, todo dia passando pela arca para lá e para cá, fez com que Uzá perdesse a noção do que é sagrado. Cuidado para que o seu dia a dia, como membro de uma igreja, não dê você a sensação de que tudo está resolvido. Todo dia é dia de renovação e encontro com o Espírito Santo. Há uma mundanização do que é sagrado. Não há mais distinção entre o que é sagrado e o que é profano. E é óbvio que quando eu estou trabalhando esse dualismo, ou essas duas temáticas, irmão, eu não estou partindo do pressuposto filosófico, sociológico. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não amém? Há um clamor no ar. Há um clamor. E o desespero maior, irmão, grave isso aqui. O desespero maior não é para que a gente encontre uma vacina para erradicar esse perigo do coronavírus. O desespero maior, sabe qual é? É que a igreja, que aparece como espiritual, também tem as suas atitudes espirituais. Porque se a igreja for igreja de verdade, não haverá miséria na humanidade. Nós somos uma comunidade profética. E se nós somos uma comunidade profética, como nós ouvimos hoje pela manhã, o destino da nação está nas nossas mãos. Sabe, em vários lugares cristãos estão se perguntando e também estão perguntando os outros, sabe o quê? Eles estão perguntando o que está acontecendo com a igreja de Jesus. Ela não deveria ser gloriosa, sem mancha, sem ruga? Por que será que a igreja hoje deixou de ser santa e inculpável? Um dos mais lidos autores protestantes, norte-americano, Philip Yancey, em um dos seus livros, Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, ele diz a seguinte questão, ele diz o seguinte: a mundanização do sagrado tem transformado a igreja de Cristo. Parece-me que a igreja de Cristo hoje está mais propensa a afastar as pessoas de Deus do que aproximá-las dele. Uma igreja tem aparência espiritual e atitude mundana quando há a mundanização do sagrado. Mas num segundo momento, ou num terceiro, pode passar o slide, quando há essa completa semelhança entre joio e trigo, ou trigo e joio, não apenas o sagrado é mundanizado, mas olha aqui que coisa interessante. Igreja com aparência espiritual e atitude mundana transforma a celebração em show. E eu não estou me referindo a template ou layout de palco. Se a parede é preta, vermelha, azul, amarela, se tem cortina, se tem luz, se não tem. Quem fica nessas discussões perdeu o sentido maior da igreja. Quando eu falo de celebração se transformar em show, eu falo que celebração deixou de ser cuja finalidade, ou com a finalidade de produzir aplausos no céu. Irmão, você pode conhecer os mais diversos idiomas, e nenhum idioma, a palavra culto e a palavra show estará como sinônimas. Sabe por quê? Porque culto, ou melhor dizendo, show, é um expediente oferecido para dar entretenimento a uma plateia que pagou ingresso. Entenderam? Amém ou não amém? Show é um expediente de entretenimento para satisfazer quem pagou ingresso. Culto não, irmão.
Culto é um expediente que nós oferecemos a um ser divino. E esse expediente que é oferecido ao ser divino não é aceito pelo ser divino pela forma como fazemos. Porque as nossas mãos podem produzir as boas obras, mas se o nosso coração não estiver com pureza de alma, não serve. Palco de um auditório, ou altar, como alguns preferem, ou púlpito, como outros também preferem, não é palco de show. Porque aqui em cima não tem artista. Eu disse lá no outro auditório, numa quinta-feira, terminei de pregar um dia aqui, e uma irmã, e a gente percebe quando alguém vem enviado por Satanás e quando alguém vem enviado pelo Espírito Santo. Essa irmã vem enviada pelo Espírito Santo, uma irmã zelosa, carinhosa. E ela quis me alegrar. Na verdade, ela quis me elogiar. E no elogio dela diz assim: nossa, você tem uma performance de palco incrível. Isso aqui não é palco de show. Logo não tem artista. As pessoas que aqui habitam, não habitam para entreter plateia. Aqui é um lugar santo, ocupado por pessoas santas, adorando um Deus santo e pedindo que esse Deus santo olhe para cá e enxergue todas elas como verdadeiras adoradoras. Quando a igreja tem aparência espiritual, mas atitude mundana, o culto deixa de ser sagrado. Na verdade, tudo o que existir, existe como uma atração especial para a noite. Culto que é transformado em show, o fato de saber que Jesus vai estar presente não é suficiente. A gente precisa descobrir quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai estar. Irmão, mais do que uma personalidade humana aqui à frente, o seu desejo de vir para cá deve ser alimentado pela certeza de que a sua vinda será marcada pela presença de Jesus. Quando uma igreja tem aparência espiritual e atitude mundana, passa o slide. Quando os dízimos são transformados em dividendos. Você sabe o que significam dividendos? Dividendos são parte dos lucros líquidos que cabe aos acionistas de uma empresa mercantil. Ou seja, quando o dízimo é transformado em dividendo, não serve. Na verdade, a ideia de que o dízimo ou outra contribuição abre as comportas do céu e fazem com que os céus derramem tanta prosperidade que não tem onde se guardar, está tão generalizado, irmão, que parece assim, não haver mais retorno. Virou uma moeda de troca. Sabe, há empresários cristãos e recém-convertidos, dando e não entregando. Dando. Dízimo não se dá, dízimo não se paga. Na verdade, dízimo nem se entrega, dízimo se devolve, porque até a etimologia da palavra sugere isso. Dízimo, décima parte. Se é décima parte, tem a ver com um todo. O todo está nas minhas mãos e eu devolvo. Tem empresários cristãos, tem gente nova convertida, dando o dízimo todo afoito, e dando mesmo, porque ele acha que ele vai ser bem sucedido nos negócios. Isso é uma atitude espiritual, ou uma aparência espiritual, mas com uma atitude mundana. Irmão, é de uma prepotência nossa achar que Deus precisa do dinheiro que Ele nos deu. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? É de uma arrogância sem precedente achar que quando eu contribuo, Deus se torna o meu devedor. Sabe,
Há igrejas e pastores encorajando com sucesso os fiéis a entregar assim ofertas poupudas, prometendo a essa gente que vai chover bênçãos materiais do céu. Irmãos, o negócio está tão terrível que alguns ofertantes não estão mais conseguindo esconder a negociata que estão fazendo. Sabe, eu preciso lembrar você que o fato de entregar ou devolver, isso tem a ver com uma devoção interna. Sabe, irmão, Jesus deixou claro que o maior valor da contribuição não é monetário, é espiritual. Eu vou repetir para você reagir. Jesus deixou claro que o valor maior, ou que o maior valor da contribuição não é monetário, é espiritual. Por isso Jesus, de alguma forma, destacou o dinheiro que estava sendo entregue pelos ricos, mas elogiou as moedas de cobre que estavam sendo entregues por uma viúva pobre. Porque não tem a ver com o que eu entrego, tem a ver como eu entrego. Igreja que Deus me deu o privilégio de ser pastor, dinheiro nunca se tornará a finalidade última, porque a pergunta que nós fazemos aqui não é quanto nós vamos lucrar, mas é quantas pessoas serão salvas através da nossa contribuição. Quando que uma igreja tem aparência espiritual, mas atitude mundana? Quando os milagres são transformados em marketing. Irmão, milagre na Bíblia é identificado por algumas palavras gregas. Pode ser considerado alguns como sinais e outros como verdadeiramente milagres. Sabe o que é milagre? Luiz Berkoff, o grande teólogo sistemático, certa vez disse: milagre é um Deus extraordinário, fazendo coisas extraordinárias, de forma extraordinária, que a mente humana não é capaz de explicar. O problema é que milagre está se transformando em marketing, porque existe uma igreja com aparência espiritual, mas atitude mundana. Por exemplo, monta-se uma banca e coloca ali um estande de milagre. Já viu isso, irmão? Eu já vi. Irmão, olha para cá. Quando o milagre acontece, não é para produzir, de alguma forma, notoriedade para o instrumento que foi usado, mas milagre acontece para voltar a atenção do povo para Deus. Na verdade, como a gente canta, o Waymaker, não é assim? Ele é um Deus de milagres. Milagre não pode se transformar em marketing. O nome de Deus, irmão, não pode ser usado inescrupulosamente. Eu tive um pastor que dizia: nós não podemos enxovalhar o nome de Jesus. Na verdade, milagres não são feitos ao pé do ouvido, como deveriam. Milagres hoje são feitos de forma sensacionalista. Estão compreendendo? Amém ou não amém? Não sei nem se é quarto, quinto ou sexto. Estou acabando. Tem 6 minutos. Quando uma igreja tem aparência espiritual e atitude mundana. Próximo. Quando a ceia do Senhor é transformada em comes e bebes. Irmão, desapareceu no contexto de vida cristã de muita gente o verdadeiro significado da celebração da ceia do Senhor. Na verdade, existem aqueles que só aparecem na igreja local uma vez por mês para participarem da ministração da ceia, porque ele não pode faltar o culto de ceia. Como se participar do culto de ceia resolvesse toda a pendência espiritual do mês. Consegue compreender, irmão? Você conhece gente assim? Aqui não tem, óbvio. Óbvio que não.
A igreja nem fica cheia aqui, o prédio nem fica cheio em dia de ceia. O interessante é que estes que de alguma forma vêm uma vez por mês, porque não podem perder o culto de ceia, estes são os mesmos que ainda não aprenderam que celebrar a ceia é celebrar a comunhão. E não é possível ter comunhão aparecendo uma vez por mês. A pergunta é: que comunhão é essa? Que só existe uma vez por mês durante 2 horas de celebração. Irmão, a ceia deixou de ser algo espetacular e se tornou algo profano na vida de muitos cristãos. Muito mais do que celebrar a morte e ressurreição de Jesus. A ceia hoje é encarada por alguns como oportunidade de participar de uma festa onde serão servidos alguns pães e um suco de uva. Ceia não é isso. Ceia não é distribuição de comes e bebes. Ceia não é uma festa coletiva dentro de uma comunidade cristã. Ceia tem um significado bíblico e profundo. Celebrar a ceia é se lembrar do martírio, da via crucis, da cruz do Calvário, do sofrimento. Mas celebrar a ceia é se lembrar do túmulo vazio, da cruz vazia e da ressurreição. Quando uma igreja tem aparência espiritual e atitude mundana, vou terminar. Quando a igreja transforma a graça em desgraça, ou quando transforma a graça em libertinagem. Talvez seja essa a pior transformação sofrida pela igreja desse tempo. Talvez seja essa a pior tragédia da igreja deste século. Irmão, há um equívoco que impera. Cadê o pessoal? Pode vir do louvor, senão eu não paro de falar. Pode vir. Há um equívoco que impera hoje, irmão. Preste atenção aqui, por favor. Deixa eles andarem pelos corredores e olhem para cá. Há um equívoco imperando hoje na igreja. Uma igreja que tem aparência espiritual e atitude mundana confunde graça com libertinagem. Irmão, tem aqueles que estudam muito, e eu fico muito feliz porque Deus tem dado assim mentes brilhantes para algumas pessoas. E é interessante porque a discussão óbvia não é verdade? Livre-arbítrio, não livre-arbítrio. Calvinismo, não calvinismo. Eu tenho direito, não tenho direito. Porque eu fui liberto, eu posso, e eu não posso. Irmão, não confunda graça com desgraça. Não confunda graça com libertinagem. A igreja, com aparência espiritual e atitude mundana, corrompe a maravilhosa graça. Na verdade, irmão, esse tipo de igreja é capaz de corromper a graça de Jesus, declarando temerariamente que depois de termos nos tornado cristãos, nós podemos andar como desejarmos. Irmão, a distância entre a graça divina e a libertinagem humana é imensurável. A distância entre a graça divina e a libertinagem humana é impressionante. Graça, irmão, é manifestação do amor maior de Deus. Graça, irmão, é manifestação da profunda misericórdia. Graça, irmão, é distribuição de uma compaixão incomparável. Graça, irmão, é manifestação de uma paciência divina. Libertinagem não. Libertinagem é manifestação maior do pecado. Libertinagem, irmão, é manifestação de provocação. Libertinagem tem a ver com maldade do coração. Libertinagem tem a ver com baixeza humana. Libertinagem tem a ver com pecado. A segunda igreja batista, ou a segunda igreja, como temos chamado carinhosamente,
Não existe divórcio nela entre fotografia e realidade. Eu estou profetizando deste púlpito. Eu estou liberando palavra profética deste lugar, na autoridade do nome de Jesus Cristo. A Segunda Igreja Batista não é uma igreja cuja foto é diferente do rosto. Ou seja, nós não somos do tipo de igrejas que tem aparência espiritual e atitude mundana. Nós somos a igreja que vive exatamente o que crê e o que prega. A minha pergunta final para você é: se fizermos um raio-x agora, a foto de fato se parece com o seu DNA, com a sua essência, ou tem verniz da hipocrisia espiritual aí? Deus quer nos transformar. Na verdade, Deus quer nos libertar. Mas essa libertação exige um preço. Mas o preço já foi pago, sim. O preço do sacrifício na cruz já foi pago e de uma vez por todas. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado violentamente. Porque entrar para o reino de Deus exige uma mudança radical. Vamos ficar em pé. Debaixo de qual domínio você quer sair daqui nessa noite? Ou esse povo não está com medo do coronavírus, ou esse povo está com muita fome de Deus. Olha que auditório lotado, gente. Debaixo de qual domínio você quer sair daqui nessa noite? A minha oração é que você saia debaixo do domínio da graça de Jesus Cristo. Eu queria que você fizesse a sua oração aí. Eu não vou pedir para você vir à frente. Eu não vou impor minhas mãos sobre você. Até gostaria. Mas você sabe que as recomendações é que isso não aconteça. Estou com a mão coçando aqui para botar na sua cabeça. Porque eu creio na imposição de mãos. Eu creio. Já que eu não posso tocar em você, não tem problema. As mãos dele podem te encontrar aí onde você está. Você deseja sair daqui debaixo do sacrifício? Ou debaixo do domínio da graça? Eu ia chamar você para vir à frente. Não é aconselhável. Então eu quero que você erga as suas duas mãos para o alto. Isso, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, Senhor, Tu conheces cada pessoa que está erguendo as mãos agora. Por favor, movimente essas pessoas no reino agora. Movimente essas pessoas no mundo espiritual. Tira delas agora o domínio do diabo. Tira agora delas o domínio do pecado. E transporte cada uma delas agora para debaixo do poder da Tua bendita graça. Nós não seremos uma igreja com aparência espiritual e atitude mundana, mas nós seremos a igreja sendo a expressão exata do caráter de Jesus nessa terra. Receba a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Aplauda a presença. Aplauda a presença.